Paz e bem, bem-vindos à comunidade Jerusalém no Heliópolis. Eu sou a pastora Dinaura e vez por outra estou aqui conversando com vocês sobre a palavra de Deus e o que Ele tem para nós. Amém? Agora, eu convido que você que me vê, me ouve, que você possa estar orando comigo. Vou baixar um pouquinho aqui. Vamos orar? Deus, estou na tua presença dos teus anjos ministradores que estão com cada irmãozinho e irmã que oram comigo. Que a tua palavra prevaleça nesta noite, que o meu eu diminua para que a tua palavra cresça, apareça, brote, frutifique no coração daqueles que estão orando. Assim eu oro não em meu nome, mas em o nome de Jesus e digo amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Pois bem, já estamos aqui numa meia estação e essa meia estação ela esfria um pouquinho em alguns lugares do país, em outros pontos esquenta um pouquinho. Mas o que aquece mesmo o nosso coração hoje é a palavra de Deus. Amém? Que você possa receber desta palavra, que é uma palavra de vida para nós, e que esta palavra permaneça, frutifique, multiplique a 100 por 1. Glória a Deus. E eu convido que, se você tem uma Bíblia, que você esteja já preparado com a sua Bíblia, ou abra mesmo na Bíblia que você tem no seu celular, e você já vá separando 2 Reis 4. 2 Reis 4. Amém? E eu sei que se você está aqui comigo, você é servo de Deus. Se ainda não é, com certeza o Espírito Santo já está convidando a ser. Fazer parte dessa nossa família da fé. E hoje, este 2 Reis, que eu pedi para você separar 4, vai falar sobre a unção de um servo. Quando o servo tem unção, ele possui algumas características. E nós vamos estar falando sobre isso. Então vamos lá. Uma das características da sua condição de servo é a coragem para fazer o diabo ficar no seu devido lugar, debaixo dos nossos pés. Segundo, o amor por aquele que não merece, que é a graça do nosso Jesus, que é a graça do nosso Deus. E terceiro é a visão para ver o impossível. Você já experimentou essa visão de ver o impossível? A graça de Deus eu creio que você já conheça, já tenha experimentado um pouco dela. Agora, a coragem para fazer o diabo ficar debaixo dos teus pés é a convicção de fé que você tem em Jesus Cristo e na força do poder do nosso Deus. A dunamis de Deus, que é o poder de Deus que desce do alto e vem descendo para as nossas mãos. Amém? Agora você pode também estar me falando, mas pastora, eu não experimentei nada disso ainda, parece que a força de Deus em mim ainda é pouca. Então vamos prestar atenção no que a palavra de Deus nos diz. Sabe, queridos, quando nós nos sentimos assim, desta maneira espiritualmente, nós nos sentimos enfraquecidos algumas vezes, e eu não sou diferente de você. A primeira coisa é nós pedirmos ajuda a quem tem fé, a quem está plugado numa fé em Deus um pouco maior que a nossa. Então, nunca se isole, busque ajuda de uma pessoa de fé em Deus. Em 2 Reis 4, verso 1, diz assim:
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, esses credores queriam os 2 filhos dessa viúva em pagamento de dívida. Em pagamento de dívida. Esta mulher, nessa situação difícil, onde parecia que não havia saída, que provavelmente, se ela cedesse, seus filhos tornariam-se escravos, ela foi buscar ajuda em quem tinha fé. E ela foi buscar ajuda em quem? No profeta Eliseu. Então, olha aí, vá atrás de pessoas, de gente, de Deus para a sua vida. É isso que você tem feito? Você tem ido até o profeta para pedir ajuda, para buscar ajuda? Outra lição que nós tiramos já deste primeiro verso é: não entregue os pontos. Não desista, não entregue os pontos. Nunca se entregue diante do problema que você está vivendo. E olha aí, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. A situação era tão grave que o caminho mais fácil, talvez, que ela fosse ter como resposta era entregar os filhos, mas ela não fez isso. Ou seja, ela permaneceu na posição de humildade diante do profeta e diante de Deus. Será que nos problemas existenciais que enfrentamos, eu, você, será que nós fomos buscar ajuda de alguém que tem fé em Deus? Será que nós decidimos não ceder? Nós decidimos prosseguir com a nossa fé ativada no propósito que Deus tinha colocado no nosso coração? Será que nós permanecemos em posição de humildade diante dessas pessoas e diante de Deus? Aí nós vemos que Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, isso está em 2 Reis 4:2. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Talvez você esteja também nessa condição dessa mulher, se sinta vazio, literalmente, às vezes vazio mesmo. Você diz para o Senhor: Senhor, o que eu faço agora? Eu não tenho mais nada. Então, nesta noite, o Espírito Santo pergunta para você: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? E ela disse: nada além de uma vasilha de azeite. O servo era o marido, mas ela era apenas a viúva. O marido era o servo, ela era apenas a viúva. Mas ela, com grande fé, ela permaneceu naquilo que o marido a indicava, a apresentava, a orientava. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Isso você lê em 2 Reis 4, 3 e 4. Olha, é muito interessante a orientação que o profeta deu a ela. Olha, peça vasilhas emprestadas, mas peça muitas, ou seja, aumente a sua fé. Isso que você hoje está requerendo é pouco ainda. Ative a sua fé, peça muitas vasilhas. Uma outra lição que nós podemos tirar desse episódio é que aquele azeite seria derramado sobre as outras vasilhas naturalmente. Com a nossa mente humana, às vezes nós não entendemos isso.
Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Pela ciência, o homem poderá explicar como é que se multiplica azeite, pães, peixes, vinho, porque tudo isso essa multiplicação é de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quando Jesus se encontrou certa feita com Nicodemos, ele disse que a ação do Espírito Santo é um mistério. Às vezes, Deus age na nossa vida de tal maneira que nós ficamos abismados e falamos assim, não sei como é que foi acontecer isso. É a ação do Espírito Santo agindo na sua vida e agindo na minha vida como muitas vezes ele já agiu. A Bíblia registra vários diálogos que Jesus fez e nos mostram situações fascinantes. Em João 3, um líder judeu, Nicodemos, foi falar com Jesus à noite. Ele começou elogiando a Jesus. Será que Nicodemos pensou que Jesus o comoveria a alta posição entre os seus discípulos? Em caso afirmativo, a resposta de Jesus deve ter sido devastadora. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta que Jesus deu para Nicodemos. Nem mesmo uma autoridade de destaque pode entrar no reino sem uma mudança radical. E a minha pergunta agora para você é: você já passou por esse processo de mudança? Em qual patamar de processo de mudança espiritual você está? No desenrolar da conversa, Jesus explicou o que queria dizer nascer de novo. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Nascido da água. O único nascimento da água na Bíblia é o batismo. Romanos 6,4 explica que após o sepultamento do batismo, ressuscitamos para levar uma nova vida. Você lembra o dia do seu batismo? Se você nunca se batizou, pense, reflita. Quem sabe hoje o Espírito Santo está te convidando a fazer isso. A relação entre João 3,5 e Romanos 6,4 é tão óbvia que nenhuma pessoa sem ter sido previamente influenciada pode negar que nascer da água seja uma referência ao batismo. Infelizmente, muitas pessoas têm teologias que negam ser o batismo essencial para a salvação. Tentam fugir do que Jesus quis dizer, redefinindo o nascimento da água. Mas Jesus afirma que para entrar no céu, o batismo se faz necessário. O batismo se faz necessário. Nascido do Espírito, Jesus explicou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. O nascimento do Espírito consiste numa transformação espiritual radical. Veja Romanos 6. O ato físico do batismo em si não garante ingresso no reino. Ao batismo nas águas deve-se mesclar a transformação espiritual, ou seja, o renascimento do interior. E a pergunta: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? É somente pela fé que nós podemos aceitar a ação livre e soberana do Espírito Santo, nos enchendo a ponto de transbordar. Você está vendo como você é uma vasilha cheia de azeite? Será que o azeite que está em mim como vasilha, será que está sendo cheio até onde? Até os joelhos, até a cintura, até meu tórax, até meus lábios ou até o topo da minha cabeça? Você é uma vasilha. O Espírito Santo é o azeite. Ele quer encher você essa noite da palavra de Deus. Ele quer te alimentar.
faça a sua parte e prepare-se para receber a unção multiplicadora. Bom, e a viúva? A viúva, olha, ela obedeceu direitinho. Ela pegou vasilhas emprestadas, trouxe para casa e começou a encher as vasilhas. Os potes dela, que ela tinha em casa, e da vizinhança toda. Ou seja, ela fez o dever de casa. E eu estou fazendo o meu dever de casa? Deus o sabe. Você está fazendo o seu dever de casa? Vá para a sua casa, vá para a intimidade de sua família, vá fazer o que Deus mandou, faça a sua parte com fé e dedicação. Prepare-se para ser surpreendido por Deus. Você quer ser surpreendido por Deus? Bom, quando a viúva encheu os potes de azeite, mais potes e mais potes vinho, foi diretamente fazer a sua parte do milagre, tomar parte na bênção de Deus. Olha aí, não somente para receber, mas para fazer acontecer, porque Deus trabalha de mão dupla. Ele quer que a parte dele ele já fez sempre, mas ele aguarda que façamos a nossa. Sabe por que o Espírito Santo me tocou a trazer isto para nós hoje? Porque a unção de Deus é para todos nós. Porque todos nós somos vasos. Todos nós somos vasilhas que carecem ser repletas, cheias de azeite. Mas, queridos, quantos vasos existissem naquela casa, quantos vasos estivessem ali disponíveis, seriam cheios pelo azeite que se multiplicava ilimitadamente. Sabemos também que na palavra de Deus, conforme está em Joel 2:28, que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos, promessa da qual Pedro se recorda no dia de Pentecostes. Podemos ter certeza que o Espírito Santo é para todo aquele que crê em Deus, para cada vaso, para cada servo de Deus. Pode parecer loucura para os homens, não importa, mas para Deus é obediência. Isto, na linguagem de Deus, é fé incondicional. E Ele ama enxergar que temos fé. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr, 2 Reis 4:6. Deus só parou de fazer a parte dele quando já havia acabado a parte da mulher, a parte dos homens. Aprendemos também que o azeite seria multiplicado milagrosamente. Se ela ainda tivesse as vasilhas do bairro todo, da cidade todo, aquele azeite não pararia de jorrar. Você vê, querida, o quanto que às vezes nós impedimos a ação de Deus na nossa vida? O quanto às vezes nós impedimos que a ação de Deus se multiplique na vida de outros, porque nós paramos o nosso trabalho, porque nós paramos de fazer a nossa lição de casa de fé? Nós fazemos isso, mas é pelo poder de Deus. As pessoas hoje querem receber unção, mas não querem fazer a parte delas. Ah, que preguiça. Ah, hoje não. Ah, amanhã eu faço. Vamos tomar uma posição hoje? Que tal? Vamos tomar uma posição hoje? Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá vendo azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. 2 Reis 4:7. Primeiro pague suas dívidas, cumpra seus compromissos. O Espírito Santo deve estar falando com alguém aqui.
Se é com você, peça para o Espírito Santo, para Deus, para Jesus, ativar seus ouvidos espirituais, cumpra seus compromissos, porque este foi o motivo primário do milagre. O casal, o marido e ela estavam endividados, ele faleceu, vieram cobrar, os credores vieram, como ela não tinha dinheiro a pagar, queriam levar os seus filhos em troco da dívida. Lembra? No início da nossa conversa? A situação anterior era que ela estava endividada. Depois Jesus muda a situação, Deus muda a situação, o Espírito Santo, que era aquele azeite multiplicador, mudou a situação daquela família. Queridos, os filhos iriam tornar-se escravos, iriam ficar longe da sua mãe, mas agora ela estava não apenas com os 2 filhos, mas também tinha sustento para desfrutar com eles a vida. Deus faz e faz mais do que pedimos ou pensamos. A pastora Maju, da nossa igreja, sempre fala isso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, que o seu azeite, o meu azeite, sejam derramados sem limites. Vou repetir, que o seu azeite e o meu azeite sejam derramados sem limites. Deus já fez o trabalho que é dele. Falta nós fazermos o nosso. Se você hoje precisa ativar a sua fé em Jesus, se você hoje precisa que o Espírito Santo haja de uma maneira diferente, gloriosa, que você possa refletir no que nós falamos, lembrar dessa viúva que chegou até o profeta e foi pedir ajuda. Peça ajuda, ative sua fé e deixe o Espírito Santo atuar na sua vida, derramando dele o azeite e que você fique repleto desse azeite. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, eu te agradeço porque a tua palavra foi falada, porque a tua palavra, muito antes de eu falar aqui com os meus queridos, ela tocou profundamente o meu coração. Que eu tenha a minha fé ainda mais ativada, que eu esteja ainda mais plugada em Ti, e assim a esses que oram comigo, Senhor. Ative a fé, dê esperança, que eles não desistam do que o Senhor colocou no coração deles, para que tudo lhes vá bem. Assim eu entrego a palavra desta noite, não em meu nome, mas em o nome de Jesus, e digo amém e amém, Senhor. Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém? Um grande abraço da pastora Dinaura e de toda a comunidade Jerusalém, no Heliópolis. Paz de Cristo, Shalom Adonai.